Oi, estamos começando mais um podcast Causos.com. Tem aqui ao meu lado como hostess a Liane, do jornal O Estado Online. Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje, como convidado, temos o Marcos Moura, jornalista do nosso impresso daqui do estado de Mato Grosso do Sul. Que geralmente fala de economia, mas hoje vai contar os causos de Corumbá. Vamos lá, galera. Perfeito. E aí, Marcos, conta pra gente um pouquinho dos seus causos. Olha, Corumbá é uma cidade que mistura assim um pouco, tem aquele misticismo de catolicismo, candomblé, umbanda, né? Então sempre tem um caos assim muito interessante. Acho que o primeiro e o mais conhecido de todos é o do Minhocão do Rio Paraguai. Quem nunca foi pra Corumbá e ouviu falar do Minhocão do Rio Paraguai? Minhocão. Reza bem sugestivo bem o nome, sugestivo o nome, né? Fiquei um pouco de medo agora, porque eu fui pra lá e eu tava lá, fiquei 6 horas de balsa lá no Rio Paraguai. Olha, eu nunca botei o pé no Rio Paraguai sendo corumbaense, porque desde criança minha mãe falava, vai entrar no rio, o minhocão vai te pegar. Reza a lenda, a história mais conhecida, que um pescador tava lá à noite, né? Eles começam a pescar muito cedo, 3h30, 4h30 da manhã, e ele viu um boi no meio do rio. E aí ele viu a oportunidade e falou, eu vou laçar aquele boi e vou carnear ele pra mim. E ele foi com o barquinho dele até perto do boi, só que chegando lá, não era amor, gente, era cilada, era o minhocão. E o minhocão creu no pescador. E aí a lenda ficou, né? O boato espalhou. É aquela coisa, né? A conversa de tia, a conversa da porta da igreja, a conversa do boteco. E até hoje todo mundo fala que uma criatura mística vive no fundo do Rio Paraguai e que ela sai de vez em quando. Desde que eu sou vivo, ele ainda não atacou de novo, mas... ele é aquela coisa, né? Minhocão, será que ele já engravidou também lá em Corumbá? Uma coisa meio boto amazônico, né? É tipo lá, nosso boto para corumbaense, imagina. Eu já pensei que é o monstro do Lago Ness do Pantanal. Gente, exatamente, é o misticismo lá, o regional. Outra história muito interessante lá em Corumbá é de uma noiva que foi abandonada no altar e eu não lembro muito bem como é que foi, mas ela saiu chorando, ela saiu correndo da igreja e ela parece que morreu atropelada ali perto de um hotel próximo na divisa com o Ladário. E reza a lenda que quem passa ali de madrugada vê a noiva. Só que bem no lugar onde dizem que ela morreu, tem uma pedra branca gigante. Então assim, o pessoal passa ali à noite, olha a pedra e fala, ó, a noiva, né? Dizem que ela pede carona pra poder voltar pra igreja e quem dá a carona também leva o creu da noiva, né, galera? Jesus amado, voltar pra igreja, aproveita que já morreu, cancela o casamento. Fez bem. Gente, tem umas histórias assim que é muito inspiradas. Eu fico imaginando assim, é um conto da Disney, a noiva cadáver, né? Tipo assim, o monstro do Lago Ness. E tem umas histórias bem aqui, tipo, do nosso lado que a gente nem dá atenção, assim. E é interessante você ver como que elas são parecidas, né, as histórias. Parece que uma pessoa sai de uma região, vai para outra e regionaliza, e tem aquela coisa que a gente põe elementos místicos regionais de um de outro, né? E é interessante ver como que isso faz parte da nossa cultura, né? Como que isso é perpassado de geração para geração. Tipo, por exemplo, que a gente tem o Festival de Parintins, que é o dos bois, né? E aí depois Bumba Meu Boi. A gente tem aqui também, né? Só que eu não sei o nome dos bois aqui, que é a festividade do Paraguai, ali na divisa. Uhum. E existe também a história lá no Nordeste que tem o Festival de Reis, que o boi vai até a casa das pessoas e aí canta e os reis açoitam o boi porque o boi é algo ruim ali, sabe? Então assim, você vê semelhanças em todos os aspectos e em todas as regiões. É sempre um boi preto, todo pintado, cheio de coisas. E eu acho que os mitos e as lendas de determinadas regiões também acho que foi mais ou menos assim.
Vem alguém de fora, junta tudo, junta com os aspectos que nós temos aqui pra transformar aquilo ali numa lenda. Sim. Mas os velhos contadores de história, né? É bem isso mesmo. Eu fico pensando assim, eu sempre tento pensar por um lado racional. Tipo, o que será que essa pessoa viu, passou, que o cérebro dela inventou, tipo, viu uma outra coisa que ela começou a contar essa história? Ou será que realmente a pessoa viu uma coisa muito sobrenatural, muito louca, assim? Eu fico com essa Vai essa ver divisão. uma sucuri gigante que engoliu um boi. Opa, segunda janta no dia. Pode ser um minhocão, pode ser uma sucuri que papou ali o pescador tranquilamente. Quando se fala de Corumbá, tudo pode acontecer. Exatamente. Mas- Inclusive uma barata d'água na sua cara. Gente, olha, o Baratão não é uma história mística, mas ele é um terror real. Eu lembro num carnaval 2011, 2012, tava eu todo na folia, bebendo, beijando, rindo, Voou o baratão nas minhas costas, colou aqui na minha nuca, bem no meu ombro. Parecia que ele queria dar uma fungada no meu cangote. Podre, né? Que carnaval você tá fedido, você tá suado. É cerveja, é vodka. É aquele amigo que você cumprimenta que tá lá com aquela suvaca lá. Olha, foram momentos assim de desespero. Eu achei que eu ia morrer, porque precisou uma pessoa vir e pegar assim na minha pele, puxar o baratão e ficou marcado. Juro pra você. Eu falei, gente, morri, vai ser Spider-Man, vou virar um homem baratão aqui, vou sair O voando. baratão é a verdadeira história de terror que não é mito, minha gente, porque a barata de Corumbá é bizarra. Eu já vi barata d'água em Campo Grande, mas elas não chegam a 1/3 do tamanho dessa de Corumbá. Ali parece que é mutante. Sim, a não. história. E elas são assim. Barata de Chernobyl. Menina, elas sobrevivem debaixo d'água, elas sobrevivem. Você pisa nela, ela morre, 15 segundos depois ela sai voando. Eu fico assim, é impossível matar Baygon. Ih, Baygon pra ela é spray de cabelo, amor. Baygon não faz. Mas uma coisa que eu lembrei agora aqui que me perseguiu muito na minha infância e que até hoje eu vou nos velórios e eu fico pensando nisso. Minha babá, Vitória. Olha, Vitória, se você algum dia ouvir isso, a culpa é sua. Fomos num velório, né, porque essa comunidade, assim, eu morava num bairro lá que chama Previsul, né, todo mundo se conhece. Uma pessoa lá aleatória morreu. E aí o caos já começa engraçado pela morte, diz que morreu enrolado na rede. Nunca vi ninguém morrer enrolado numa rede. Que triste. Mas ele morreu enrolado na rede. E aí ela foi no velório e ela falou pra mim, olha, Marcos, você tem que pegar no pé do morto, porque senão ele vai embora pra casa com você. Socorro! E eu cheguei lá, olhei aquele presunto no caixão, falei, meu Deus, eu não vou conseguir pegar no pé desse morto. Eu criança, eu já tinha esses devaneios crianças. Aí eu falei assim, gente, eu vou ter que encostar. E fiquei, demorei. Tempão, ficamos lá acho que umas 2 horas e eu não peguei no pé do morto. E o morto foi pegar seu pé. E o morto foi pra casa comigo. Você tá brincando? Menina, Arrepiei todinha aqui. Menina, olha, era assim, ventava na janela. Sabe aquela criança... Fui dormir com a minha mãe na noite chorando, porque assim... Até hoje eu vou nos velórios, a primeira coisa que eu faço é tá no pé do morto. Falo, comigo você não vai hoje não, pode ficar aqui, que... Já passou a Deus cota do de céu. morto indo com você. Já passou, não. E assim, eu já não gosto, eu já acho tudo meio sobrenatural, sabe? Porque eu já tenho uma religião um pouco sobrenatural, eu sou candomblessista. Então tudo eu olho assim, eu falo, isso aí, ó, vamos cantar pra subir. Porque no candomblé, né, quando o espírito tá, você chama pra cantar pra subir, né? Só que olha, o tanto de defunto que eu já carreguei nessa vida, tem que chamar um coral pra poder cantar pra subir, pra dar certo. Nossa, e eu lembrei agora de uma história, porque assim, eu e o Marcos, nós somos amigos da faculdade. 8 então, anos. 8 anos já aí de estrada de vida. E ele morava numa vilinha. Eu não acredito que você vai contar isso. Expõe, eu quero ver todo mundo se expor aqui. Ele morava numa vilinha e tinha uma senhora, assim, a gente costumava fazer muita festa, muita coisa. E assim, tinha altas personalidades naquela vila bem estranhas. Olha, ali Uma tinha... delas não pertencia a esse mundo mais, né? Já devia ter cantado pra subir faz horas. Ficava na casa, ao lado da casa dele, que tinha um murinho meio baixo, assim. Um dia eu parei, prestei atenção, assim, porque eu sou sensitiva. Então eu percebo a energia das coisas. E a partir do momento daquela percepção da energia, eu construo a forma.
E eu olhei assim, eu vi naquele muro assim, um ser com os ombros assim em cima do muro, olhando fixamente pra onde a gente tava. Ai, Jesus. Olhei pra ela e falei, Marcos, você já percebeu que tem uma entidade que fica ali naquele murinho? Quando ele falou tempo sim, inteiro? o tempo todo. O tempo todo. A gente saía ali, ele tava ali. Meu Deus do céu, é um Exuzão bravo ali que cuida vocês, né? Eu prefiro encarar dessa forma. Olha. De lado positivo. Ali, na verdade, o Exu tinha que ir pra levar aquilo ali. O Exu ali tinha que fazer a desamarra ali daquele ser. E pior quando ela falou, eu falei, eu não acredito, eu não vou conseguir ficar em paz na minha casa. Tanto que quando eu Ele tinha recém-mudado pra essa casa. E tipo assim, E vocês dois viram, no caso? Sim, ele já tinha visto já, só que ele, assim, ele não imaginava que seria tão assim. Eu acho que Vou fingir que não tá eu aqui. pensei que era coisa da minha imaginação, mas quando eu acho que foi meio que mútuo. Quando eu confirmei pra ele e ele confirmou pra mim, foi meu pai. Então é verdade, não é coisa da minha imaginação. Na hora entramos pra casa, fechamos as portas, janelas, ficamos lá dentro assim. Acendemos vários incensos. Acendeu a vela, Aí começou você a coloca rezar. aquela Aline Barros, né, mestre? Eu preciso de um milagre pra poder. Entra né? na minha casa. Entra na minha Não vou nem falar entra na minha casa, porque vai que ele acha. Não entra na minha casa, não entra. Você não está convidado. Geralmente, quando isso acontece comigo, eu sempre falo, olha, se você tá aqui dentro, você pode ir embora, porque eu não te convidei. Aí some, eu fico, tipo, tranquila, assim. Aí, na verdade, tranquila entre aspas, né? Porque eu durmo de luz acesa. Olha, mas eu vou falar pra você, eu quando morrer vou fazer questão de assombrar as casas. E não adianta, olha, se você tá aqui, pode ir embora, eu só vou Você ficar sai pra debochando. lá em Pombagira, eu não quero você na minha casa. Graças a Deus, eu prefiro que você morra, meu amigo. Mas é esses que ele vai atrás. É esses que eu vou atrás. Ah, tá. E o mais curioso, agora é que a coisa aperta. Porque quando eu fui mudar, na frente tinha uma vizinha que era evangélica. Só que ela era evangélica com os traços, assim, de... Evangélico macumbeiro. Evangélico macumbeiro, sabe? Aquelas rezas disfarçadas de macumba. Aquela reza. É, um sal grosso, uma arruda ali. Eu lembro uma vez a gente tava bebendo. Bebemos até não querer mais. Você não tava, amiga, nessa ocasião. E aí, uma outra amiga minha pegou e falou assim, Marcos, tem uma pessoa ali no corredor. Eu falei, não tem, ninguém tem a chave. Ela falou, tem. Gente, a vizinha tava assim, com as duas mãos pra cima, gritando, glória, 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 glória. Aí eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Eu falei, amiga, entra pra minha casa e vamos fechar. Gente, ela foi até a varanda da minha casa gritar glória. E ela era assim, uma figura, sabe aquela caricata, sabe? Um cabelão assim, crespo, assim, ó, bem alto, sabe? E ela tinha um olhão assim, arregalado, e ela gritando glória com a mão pra cima. Eu falei, meu pai amado, E moça, agora? não faz isso. E aí depois, ela foi a mesma que me contou que na construção das casas, o dono, a dona das casinhas que eu morava, ela morava do lado, num casarão. Uhum. E o marido dela morreu durante a construção da minha casa. Ai, Jesus. Ai, que bom. Agora acho que a gente já sabe mais ou menos quem Entendi. era a figura que tava no muro. Entendi. Ele ficava observando, logicamente, né? O que vocês estão fazendo aí na minha casa? Olha, Nossa, e assim, quando ela passava na frente da casa dele, era escrito, ela começava a rezar. Mas era só Sempre, nessa casa? Toda vez. olha, ela gostava de rezar na cabeça de todo mundo. Na minha nunca rezou e nunca rezará, entendeu? É. Mas assim, ela passava lá. Eu acho que é porque questão de ser gay, eu fazia bastante festa, sabe? Samara tá aí pra confirmar. Ela achava que ali Eu rolava não confirmo uma... nada disso aí, não. É, porque o que eu fiquei na dúvida foi tipo assim, no caso, será que ela sentia também a mesma coisa ali que vocês estavam sentindo quando passaram na sua casa? Ou era pelo fato das religiões não baterem, serem diferentes e tal, e aí ela querer evangelizar todo mundo ali? Eu já coloco outra questão. Pra mim, o espírito de porco era ela. Entendeu? Pra mim, era ela que fazia todo o rolê ali. Porque você sabe que a energia da pessoa, ela pode se materializar. Sim. É, assim são os casos de poltergeist, que é a energia da pessoa que geralmente ela se manifesta e aí ela ataca pessoas próximas ao local. O caso da casa do Marcos, assim, era algo concreto sendo construído e ele morreu nesse período. Então, assim, existe a crença de que as pessoas se apegam muito a bem materiais. E mesmo após a partida, elas ficam.
É que ela não aceita muito bem a morte dela, né? E aí a alma começa a vagar. Ele morreu antes de terminar algo, entendeu? Então fica aquele sentimento ali. Eu lembro de uma vez, eu tenho uma amiga que é espírita e ela participa muito de mesa branca, sabe? E eu não sei se isso é verdade, tô contando assim que isso aqui é causa, né, galera? Vamos contar os causos que a gente lembra. E eles fazem mesa branca e chamam os espíritos. E aí um dia chamaram o espírito de uma mulher que ela era, tipo, muito apegada às filhas. E ela tinha morrido. Tinha dado um acidente vascular cerebral nela, um AVC. E ela tinha morrido. E ela estava aficionada em criar as filhas dela até as filhas completarem 18 anos. E, tipo assim, a vida do marido, a vida das filhas, depois que ela morreu, começou a ir ladeira abaixo, porque tinha aquele espírito obsessor, né? Que por mais que o espírito tá achando que tá fazendo algo bom, ele tá ali obsessor em cima das pessoas, né? E precisa haver a desconexão, né? É preciso haver a passagem, né? Você não pertence mais. Toca pra frente, né? Vai, boiada. Segue, não fica aqui não. Fica ali sugando a energia através de outra pessoa, né? Falando de energia, me lembrei de outro caos da minha infância com a minha avó. Que minha avó também é mística, assim, nesse ponto. Ela tinha um altarzinho num quarto. E eu lembro como, assim, claramente, era um outro terror da minha infância. E esse altarzinho tinha vários pretinhos velhos, sabe? E tinha uma imagenzinha de Exuzinho dentro do altar. E minha avó assim, louca, né? Do lado de Nossa Senhora Aparecida. Que é isso? Que ótimo, um Exu mirim ali do lado. Entendeu? Exus, Ogum ali, Balinha. Santo Expedito. Santo Expedito, claro, Cosme meu Damião. amor. Santo Expedito não pode faltar. Não, Cosme Damião tinha. Cosme Damião tinha, inclusive, tinha balinha e copinho de Guaraná. Sabe aqueles copinhos de shot americanozinho pequeno? Era aqueles copinhos cheios de Guaraná. Porque minha avó, quando minha mãe... Olha aí, outro caos. Quando minha avó engravidou da minha mãe gerou atravessada. E aí minha avó fala, engravidei de sua mãe dia 27 de dezembro, sua mãe nasceu dia 27 de setembro. 27 de setembro, Cosme Damião. Entendeu? E aí minha avó tinha todo esse misticismo. Gente, eu via a entidade ali. Pra ir no banheiro e ir pra frente, minha avó tinha um carrinho de salada na porta da casa dela. Tinha que passar pelo bendito altarzinho. Eu já passava assim com a mão no olho, correndo, porque eu sabia que se eu olhasse... Podia até não ver, de vez em quando. Mas o medo era, e se eu olhar e ver? E se eu vi? Ah, eu sempre tenho isso. Eu fico tipo assim... Eu também sou um pouco sensitiva. Eu sinto as energias, tá, do ambiente. Aquela coisa intuitiva. Ai, não faz isso porque vai dar alguma coisa. Ou vai por outro caminho. Eu sempre sinto a energia do ambiente. E aí a minha maior preocupação é sempre quando eu começo a ver uns vultos, assim, que eu fico tipo assim, será que foi vulto ou será que foi coisa da minha cabeça? Eu não quero ver, eu quero ver, cadê? Eu quero ver, não quero ver. Quero esclarecer ou não quero? Eis a questão. Não, é a velha história que você tá lá, tipo, assistindo aquele filme de terror, né? Sozinho na sua casa. Aí cai alguma louça na cozinha. Aí, exatamente, aí cai, despenca aquela louça que estava assim, bem arquitetada naquele corredor, não tinha como cair. O que você faz? Você vai olhar. Pra quê? A gente xinga tantas pessoas durante o filme, pra que tá subindo a escada? Ó lá, retardado, ó lá, vai subir. A gente é não sempre vai essa por pessoa. Aí. Mas a gente sempre é essa pessoa, a gente sempre faz isso. Eu vou contar até uma coisa assim, desculpa interromper, que ontem eu tava sentindo uma coisa que parecia que tinha alguém andando atrás de mim. Parecia, porque eu cheguei em casa, eu coloquei o ventilador em cima do banquinho e eu olhei, parecia que ele ia cair. Aí eu olhei de novo, ajeitei ele em cima do banquinho e tal. No que eu virei as costas, o ventilador só fez assim, ploft, e quebrou. Aí eu olhei assim, tipo assim, mano, alguém empurrou esse ventilador aqui, porque não é possível. Não tinha como o ventilador cair, eu tinha acabado de olhar. E eu senti um negócio, eu falei assim, graças a Deus, isso quebra, porque eu não quebra, e o que tem que quebrar vai embora, pelo amor de Deus. Eu fico apavorada já nessas situações. Mestre, eu preciso de um milagre. Gente, o Guilherme que tem uma mania terrível. O Guilherme, ele escuta um barulho, amigo. Inclusive, a gente é vizinho agora, eu e o Marcos. Então, assim, cuidado se você vê uma pessoa pelada no seu corredor no meio da noite com uma espada de madeira, é o Guilherme. E ele escutou alguma coisa. Gente, o Guilherme tem uma mania, ele escuta qualquer coisa, ele sai correndo e pega a espada de madeira que ele tem lá em casa e vai atrás. Ai, que ótimo. Falei, pra quê? Deixa Pra quê? lá. Qual o motivo? Hoje, Samara foi responsável por um evento
fenomenal na minha vida. Estava eu mexendo no meu computador de manhãzinha, né, esperando, e vi que apareceu uma entidade de branco na minha porta. E falei, não falou nada, né? Falei, ai, gente, não acredito. Fiquei assim. Aí, sorte que 5 segundos depois ela mandou uma mensagem, falou, amigo, eu tô aqui na porta. Eu falei, amém! Amém que é você! Glória! Mas sabe o que já aconteceu aqui dentro do jornal comigo? Uma vez eu fui fazer um evento lá no Bosque dos Ipês, quando teve a inauguração. E aí eu voltei pra cá, era 10 horas da noite, já não tinha ninguém, tava só o porteiro lá embaixo. E eu entrei na redação e o ar-condicionado ligou sozinho. Tava com calor. Eu olhei assim, larguei as coisas e falei, estou indo embora. Não sei quem é, não quero saber, desculpa, assim, invadi seu lugar, tchau, leva. Show. Isso acontece muito com televisão, né? Televisão. Principalmente quando você tá assistindo algum filme de terror. Ela desliga, ela liga do nada. Aí você fala, não, tipo, quando eu assisto filme de terror, eu faço questão de fechar o player. Porque se liga de novo a TV, já não vai ligar naquele negócio. Porque vai que me liga, aquele negócio começa a rodar sozinho, aquela musiquinha sinistra. Eu tenho um infarto. Você tem 7 dias. Filmes de terror, discos da Xuxa. Quem não tem uma história de disco da Xuxa? Que fala isso? pra mim. Disco da Xuxa, você rodou ao contrário, é o Satanás falando ali com você, meu amor, te chamando. Falando, vem, não. DVD do Rebeldes. Eu lembro quando saiu Rebeldes, eu tinha uma tia minha evangélica, tá viva até hoje. Felizmente ou infelizmente, não sei, isso aí eu deixo pra vocês. E ela falava bem assim, ela até falava errado, ela falava RDB. Aí era Reino do Diabo, alguma coisa assim, sabe? Era uma sigla assim. E aí eu lembro muito de estar uma vez na casa com a minha irmã, e esse negócio do DVD aí é muito real. Assistimos o DVD do Rebeldes, lembro até hoje, aquele ao vivo lá em Hollywood, e fomos assistir outro filme, nananana. De repente, liga a TV, o que tá tocando no outro dia? Rebelde. Eu falei pra minha irmã, olha, nunca adoro mais. Rebeldes, mas esse DVD nunca mais. Não sei se é por causa do DVD da feirinha da Bolívia, não sei se já carrega uma cultura andina, sabe, aquela coisa. Já vem com uns espíritos embutidos ali no negócio. Sem problematização, tá, gente? Não foi xenofobia, tá? Porque eu tenho 2 pezinhos lá na Bolívia. Nossa, assim, meu pai é maçom Ih, maçom! Tem aquelas coisas do meio, né, gente? Iluminatis? Nossa, eu lembro que quando a gente se mudou pra Rio Verde, em 1998, e meu pai pediu transferência da maçonaria daqui de Terenos e foi pra Rio Verde. E a gente chegou lá, eu acho que não tinha dado uns 2 meses, mais ou menos, um tio morreu. E esse tio era um dos pilares ali do começo da maçonaria na cidade. Foi várias vezes venerável e tal. E aí, quando ele morreu, ele foi velado dentro da loja, porque tem isso, quando o maçom morre, ele não é velado nas capelas nas da capelas. Vida. Ele é velado dentro da maçonaria, geralmente a pedido dos maçons, quando ele tem um desenvolvimento muito grande ali dentro. E esse tio foi velado ali dentro. Sei que se passaram os anos e ficava aquela coisa, não, porque o fulano vai voltar. O fulano vem aí bater um martelo, porque eles têm um martelinho, tipo de um juiz que eles batem conforme bate as palmas e o venerável vai batendo. Gente, uma vez eu entrei lá dentro e... Nossa, eu entrei lá dentro, né? Nem tinha parado pra prestar atenção de tão concentrada que eu tô na história. Uma vez eu entrei na salinha, porque tem o templo. E tem a salinha deles onde eles guardam todos os paramentos dele. E outras salinhas que não convém a falar agora no momento. Mas eu entrei na sala de paramentos para pegar uns documentos que meu pai pediu, uns livros, para levar para ele. Gente, eu escutei todos os ventiladores de dentro do templo ligar ao mesmo tempo. Era aqueles ventilador de teto, de ferro. Antigo. E começa a ligar e fica... Gente, meu Deus, eu surtei. Eu devia ter, na época, uns 12, 13 anos. Eu nunca mais boto pé nessa na minha vida. Não. Fora que assim, tinha um negócio, uma construção que era pra ser uma quadra embaixo.
E aí tinha um quartinho meio que de despejo nessa parte mais baixa do terreno. Quartinho de despejo. Gente, à noite eu olhava pra aquele negócio, eu já materializava ali a energia. Acho que tinha uns 30 negros naquele lugar. Misericórdia, credo. Olha, você já percebeu que a gente tem muito aquele negócio do som? O som influencia muito no nosso medo. Eu lembro de assistir o Grito. Quem nunca assistiu o Grito, né? E eu fiquei ouvindo aquele... Bizarro. Fiquei ouvindo aquilo, acho que uns 6 meses da minha vida. Eu deitava, era no meu ouvido. Eu falava, não me leva. Eu não tô no Japão, é longe, é Corumbá. É Corumbá, é longe demais. Eu fui responsável por mais um surto de Marcos. Sim. É o do cigarro, não é? Não. Tem esse do cigarro, mas esse fui eu mesmo que assustei ele. Ele achou que eu era uma entidade. Gente, tô eu assistindo um filme de terror e essa pessoa dormindo num colchão na minha sala do meu lado. De repente, ela materializa 2:30 da manhã, assim, como uma entidade ressurgida das trevas, assim, fala... Preciso fumar um cigarro. Eu falei, filha da mãe, você vai assustar a sua mãe. Depois disso, ele pegou o costume de fumar de madrugada também. Infelizmente, olha aí, acabando com a minha vida, com a minha saúde. Alô, Ministério da Saúde. Mas o susto que eu dei nele, que eu fui responsável por isso, foi a Batiba, lembra? Gente, invocação do mal. Ó, a palminha lá da brincadeira Batiba em cima do guarda-roupa. Me perseguiu por meses também. Nossa, e essa história foi assim... Você nunca assistiu Invocação do Mal? Eu não assisto filme de terror, vou contar pra vocês aqui. Eu sou tão emocionada, mas tão emocionada que eu não assisto. Eu assisti Annabelle, foi o único filme das 3 sagas que eu assisti. E Annabelle eu não é dormi nada. não é nada, eu sei que não é nada, mas eu dormi uma semana com o meu terço debaixo do meu travesseiro e com a luz acesa. E tipo assim, eu também sou candomblessista e geralmente eu associo essas questões espirituais às coisas positivas. Mas nessa questão, tipo, eu sou tão emocionada que aí eu fico nessa, eu fico imaginando e já achando que eu tô vendo coisa. Então eu não assisto. Então qualquer referência que for dita aqui, eu não vou saber falar. Não tem referência, Não, desculpa. esse filme, o que aconteceu? Eu tô lá na minha casa, tô fazendo nada, vou procurar um filmezinho de terror. Achei interessante, isso aqui parece ser bom. Vou assistir. Assisti o filme todo, caraca, filme massa. De repente começa a aparecer um monte de foto assim antiga, baseada em fatos reais. Falei, fudeu, não vou dormir. Isso era 2 horas da manhã, eu emendei uma sessão até às 6 da manhã de desenho animado pra tentar esquecer aquilo. E assim, ele estreou nos Estados Unidos e ficou online muito antes. Eu acho que ele foi lançar o quê? Quase 1 ano depois, né, do que a gente já tinha assistido. E aí eu cheguei lá no outro dia na faculdade, eu falei, Marcos, filme é bom pra caramba, assiste. Lá vai o viado assistir o filme. Ficou imaginando Batiba no guarda-roupa dele por mês. Olha, agora eu vou me calar, porque eu só consigo sentir o medo que eu senti todas aquelas épocas. E eu tinha a porta lá da minha casa, ela não fechava direito, ela ficava batendo, era uma coisa assim. Verdade, à noite sério isso? E batia a porta, era horrível. Isso acontece com a minha janela, parece que tem alguém assim, pá. E a porta dessa casa era aquelas portas antigas que você, tipo, sabe o olho mágico? Então é a versão antiga, que era uma janelinha na porta com aquela gradezinha. Ai, misericórdia. Era um absurdo. A gente botava toalha, papelão quando assistia filme de terror pra não ver o outro lado, entendeu? Por quê? Tinha medo de ser o velho que morreu na construção ou a vizinha evangélica gritando glória na minha porta, né? Então, assim, tinha uma gama de características sobrenaturais que poderiam aparecer ali pra fazer o rolê ficar muito mais medroso do que ele realmente já é. Mas e aquela questão que você estava falando da casa da sua avó, né? Casa de vó tem umas histórias bem fantasmagóricas, né? Olha... Você falou que ela tinha um altar ali e tal, e no caso você via o Exu que tava no altar dela, é isso? Não, não vi Exu. Que a gente não concluiu essa história aí. Eu vi uma entidade ali, entendeu? Não sei, poderia ser um espírito, poderia ser minha avó, poderia ser uma bisavó, não sei. No caso sua avó já tinha morrido? Não, minha avó tava viva, mas poderia ser ela também, entendeu? Vai que ela brotou ali. Vai que ela saiu do corpo durante o sono e materializou ali pra me assustar, entendeu? Gente, eu não duvido de nada. E tem mais história lá na casa da sua avó? Olha,
tem uma história com meu biso, que ele sempre contava. Meu biso era benzedeiro, né? E benzedeiro sempre tem história. Nossa, sua família toda tá bem na macumba ali, Ah, o povo ali é um misticismo, eu gosto, sabe? Eu gosto muito. E ele morava num povoado, meu avô ajudou a construir a ferrovia Noroeste, sabe? Trabalhou no meio do Pantanal, fazendo os trilhos. E morou naqueles povoados ali de Corumbá, Miranda, aquela região Agaxi. E tinha uma mulher que não tinha leite. Ela não tinha leite e acreditavam que tinham feito um trabalho para ela para poder não ter leite, e o bebê estava sofrendo. Naquela época não tinha maternidade, né? Não tinha ama de leite no local. E aí ele pegou diz ele que pegou uma fita, alguma coisa lá, amarrou na mulher, rezou no braço dela e falou: olha, a gente vai descobrir o que é, o que está acontecendo. Só que nesse ritual, nesse trabalho, era preciso usar uma cobra também. Nossa. O quê? Uma cobra. Tipo real oficial? Tipo real oficial. Ai, socorro. Foi lá, abençoou a cobra, pegou a cobra e falou: vamos soltar a cobra, que a cobra vai na casa de quem que fez o trabalho. E no outro dia, uma mulher morreu picada pela cobra. E ela conhecia essa mulher? E ela conhecia essa mulher. Ai, meu Deus do céu! Gente, acabou de acabar a luz aqui. Apagão! Bem nessa história aqui, ó. Cara! Eu me liguei inteira. Todo mundo dentro do Olha, gente, cuidado, não olha. Voltou. Voltou. Graças a Deus. Tinha alguém atrás de você, Eliane? Eu senti alguém atrás de Ai, você. para, Marcos! Pelo amor de Deus! Seria a melhor maneira de se encerrar esse podcast. Vamos encerrar por aqui. Também. A gente tinha a presença aqui também da nossa jornalista Isabela, que estava assistindo aqui. Pessoal, presenciei tudo. A luz acabou de verdade. E eu quase tive um piripaque. Então, eu acho que tá na hora da gente Tá na encerrar hora de por encerrar. hoje esse podcast. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença aqui, por contar os seus causos e os causos de Corumbá, né? Eu que agradeço, gente. Olha, é um recado do sobrenatural, viu? Pra acabar essa conversa, acabar essa patifaria aqui. Gente, não é mentira. Ninguém fez isso de propósito, sério. E o Marcos, além de jornalista, o Marcos também é fotógrafo, gente. Então, onde que a gente pode te achar? Quem quiser conferir meu Instagram, Marque com CV Moura, meu Twitter, @Mark0555, não me responsabilizo por nada que está publicado ali na minha página. Ah, isso aí a gente omite. Então, E eu também quero aproveitar e pedir para vocês, né, curtiram o nosso Facebook, que é o Jornal Estado de Mato Grosso do Sul, e o nosso Instagram, Jornal O Estado MS. E você confere tudo isso e muito mais no nosso site, www.oestadoonline.com.br. Valeu e até a próxima, pessoal. até a próxima. Até.